falando de uma transformação unitária e atuando num estado, deixa esse estado invariante. A discussão física que está por trás é que esse autoestado, para ele ser invariante, é preciso que esses operadores de carga o matem, ou seja, ele tem alto valor, zero, para esses observados. Então, esses autoestados aqui, esse ground state do sistema, ele não tem nenhuma carga associada àquela simetria. Se ele não tem carga, ele é neutro. Então, essa é a discussão. Então, isso aí se chama uma simetria exata. O estado fundamental da teoria, ele é neutro. Ele não carrega carga nenhuma. O que a gente imagina? A gente imagina que o ground state seja aquele estado mais pobre possível. Ele é o vácuo. É aquele estado que não deve ter massa, não deve ter momento. Né? A gente imagina que o ground state deve ser uniforme. Quer dizer, ele tem o mínimo de energia possível. Não tem nada que dê energia para ele. Então, essa situação, e aí a gente imagina que ele também seja neutro. Eu não imagino que o vácuo tenha carga. A gente sabe que, claro, o vácuo, a gente pode ter flutuações, né, no vácuo, que vão gerar pares de partícula e partícula, mas o vácuo em si é neutro. Então, esse statement aqui é um statement sobre a neutralidade do vácuo, né? Neutralidade do estado de mínima energia, neutralidade do ground state. Então, se aquela simetria ela for uma simetria da energia do sistema, portanto, do Hamiltoniano ou do Lagrangiano, e o estado de mínima energia for neutro do ponto de vista daqueles núcleos quânticos, então eu digo que a simetria é exata. Então, esse esquema aqui, e aí a simetria é exata, e eu vou ver a simetria experimentalmente através de degenerescências. Então, a simetria é exata. E, vamos dizer, as degenerescências são eu vou até colocar no são identificadas, são manifestas. Então, essa é a situação do átomo de hidrogênio, essa é a situação do oscilador harmônico unidimensional. Agora, então, a simetria na teoria quântica foi falada. Agora, suponhamos que eu faça o mesmo esquema. Eu vou ter, então, o Hamiltoniano invariante, mas vai acontecer o seguinte: quando eu pegar o estado de mínima energia do Hamiltoniano, eu vou ver que isso aqui é diferente de zero. Hamiltoniano, então o estado de mínima energia daquele Hamiltoniano, ele não é invariante sobre essa simetria. Se ele não é invariante, isso significa que existe algum QI, alguma carga, que atuando no Hamiltoniano vai dar diferente de zero, claro, porque se todas elas batendo no Hamiltoniano, então no psi-zero para zero, isso aqui vai dar 1, então esse estado é invariante. Mas se isso aqui for diferente do psi-zero, perdão. Se isso aqui for diferente do psi-zero, quando eu expandir isso aqui, pelo menos uma das cargas que estão nessa expansão aqui vai ter que bater nesse estado que é diferente do zero. Então, significa que é possível eu encontrar um estado de mínima energia em algumas situações, fisicamente, eu vou falar sobre situações físicas agora, em que o estado de mínima energia do sistema, ele não é neutro sobre aquela simetria, ele carrega. Se isso aqui é diferente de zero, né, quer dizer, essa carga batendo nisso aqui não dá zero, significa que esse cara aqui, obviamente, não é neutro, ele deve ter algum alto valor, ou ele pode ser uma combinação de alto valor, mas ele vai ter um valor não negativo, o valor esperado desse estado zero, dessa carga, é diferente do zero. Eu teria isso aqui. Né? Porque se isso aqui fosse zero, automaticamente isso aqui é zero. Então essa carga, esse ground state, ele não é neutro.
ele sente a simetria, ele sente aquela transformação. Então, se esse ground state agora não é neutro, então eu vou perder. Então, esse mecanismo aqui em que eu tenho o hamiltoniano invariante mais psi0 não invariante. Então, essa situação é chamada de uma situação de quebra espontânea de simetria. Então, a simetria esse é o mecanismo que nós chamamos de quebra espontânea de simetria, espontaneamente quebrar. O que significa isso? Simetria espontaneamente quebrar. Significa, então, que a função de energia do sistema é invariante, o hamiltoniano é invariante, o lagrangiano é invariante, mas o estado fundamental não é invariante. O ground state do sistema não é invariante. Se o ground state do sistema não é invariante, pode falar. A quebra, se o sistema tem quebra espontânea de simetria, uma simetria interna dele, essa quebra pode levar a uma quebra de Lorentz também? Depende, pode. Em princípio, pode. Em princípio, pode. Se você tiver uma quebra espontânea de simetria, vai depender da seguinte coisa. Vai depender do teu ground state. Porque quem é que quebra a simetria, como vocês estão vendo aqui? Quem quebra a simetria é o ground state. É ele que não é invariante. Então, se você tiver um sistema contínuo em que o estado de mínima energia não é invariante rotacional, se você tiver o estado fundamental de um sistema, ele tem spin 1. Se ele tem um spin diferente, se você pegar um ground state e ele tiver um spin diferente de 0, ele não é invariante rotacional. Então ele quebra a simetria de Lorentz. Então quem vai definir se você tem quebra espontânea de simetria ou não é o ground state. Então, eventualmente, você poderia ter uma situação em que você tem violação da simetria de Lorentz espontaneamente pelo ground state. Certo? Quantas realizações físicas dessa situação nós temos? Nós já temos alguma evidência de um sistema isolado que quebra a simetria de Lorentz? Não, a gente sempre precisa de um agente externo. Claramente, se você colocar uma espécie de uma direção privilegiada no espaço, o teu sistema ele pode se orientar de acordo com aquela direção e ele pode adquirir. Ele quebra a simetria rotacional porque você colocou um agente externo. Mas agora o que você espera é que você tiver um sistema totalmente isolado, sem nenhuma perturbação no meio ambiente onde ele vive, você espera que esse sistema respeite a simetria de Lorentz. Tá? Então, o que é fundamental é sempre olhar o estado de mínima energia do sistema. Olhando para o estado de mínima energia do sistema e vendo se ele é invariante ou não, eu vou saber se essa simetria ela entra na teoria ou não. Agora, a questão é, se eu estou acabando essa aula já, vou dar um intervalo até 7 horas. Se esse estado aqui é não invariante, isso significa que eu não vou ver no laboratório degenerescências em massa. Quer dizer, a não invariância, quando a simetria, vou voltar isso aqui, quando a simetria é espontaneamente quebrada, né? As degenerescências desaparecem. E o sistema passa a apresentar, isso eu vou explicar depois, né? O sistema passa a apresentar, e o sistema apresenta o revela a existência de excitações
máxima com comprimento de onda. Comprimento de onda infinito é número de onda. Se a frequência tende a zero, quando o número de onda tende a zero. Então, esses modos de Boltzmann, eles aparecem tanto em física de matéria condensada, quanto em física de partículas. É um sistema, é um fenômeno universal. Né? Ele não é tipo de uma teoria relativística. Claro, a gente explora muito a questão das partículas de Boltzmann em teoria de campos, porque a gente usa o mecanismo de Higgs, geração de massa, mas em matéria condensada também, a gente tem vários exemplos de modos de Boltzmann. Em alguns sistemas, né, aparecem fônons. Os fônons podem representar, em alguns casos, modos de Boltzmann para sistemas que têm simetria translacional quebrada espontaneamente. O que é importante, eu acho que é interessante dessa discussão, é que a gente tem um resultado muito forte. A gente fazendo uma análise puramente algébrica do estado fundamental da teoria, eu consigo prever que o meu sistema vai ter estados excitados que vão se comportar, quer dizer, que vão se propagar com um comprimento de onda infinito. Ou seja, frequência nula. Significa, em física de partículas, frequência nula significa massa nula. Frequência é energia, em física de partículas, né? Frequência é energia sobre H cortado. H é igual a H cortado ao né? Então, energia, em física de partículas, é sinônimo de frequência. Então, energia é sinônimo de massa, porque se eu estou falando de um sistema microscópico e relativístico, né? Se ele é microscópico e satisfaz as leis da mecânica quântica, energia é sinônimo de frequência. Se ele é relativístico, energia é sinônimo de massa. Então, massa e frequência, do ponto de vista da física de partículas, são a mesma coisa. É uma questão de escolha de sistema de referência. Então, em física de partículas, essa discussão significa que eu teria partículas de massa zero. Então, vocês imaginam como uma coisa é forte, sem saber quem são as partículas da teoria, eu vejo se aquele sistema físico ele é descrito por um lagrangiano que tem uma simetria. Primeiro tem uma simetria. Segundo ponto, eu vou analisar só o estado de mínima energia do sistema. Aí eu vejo o estado de mínima energia do sistema. O estado de mínima energia do sistema é neutro ou não do ponto de vista daquela simetria. Ou seja, ele é invariante ou não sobre uma transformação daquela simetria. Se eu olho só o ground state e digo, não, o ground state não é invariante. Esse ground state, o sistema tem uma configuração de mínima energia, mas que viola essa simetria. Daí eu falo, então, antes de fazer medida, eu tenho certeza que esse sistema vai indicar a existência de uma partícula de massa nula. Então você faz previsão sobre a existência de partículas de massa nula, olhando apenas para a simetria do lagrangiano e para quem é o estado fundamental dele. Então isso é um resultado muito forte, porque é um resultado em que você tem uma informação dinâmica a partir de uma análise, de uma investigação puramente algébrica. Você vai ver se o sistema é invariante ou não, se o ground state é invariante ou não. Então, a força, né, desse teorema, que é o chamado teorema de Boltzmann, e depois o seu desdobramento nas teorias de Gauge, que é o mecanismo de Higgs, a gente consegue, a partir da análise de simetria, saber se o sistema vai ter estados, vai ter em mecânica, em física de sólidos, né, ou em matéria condensada, eu não tenho relatividade. Então, frequência
Energia é frequência. As excitações são microscópicas. Eu posso falar de sólidos, que são as excitações na matéria condensada, são quânticas. Eu posso colocar mecânica quântica e estou falando de redes cristalinas, estruturas subatômicas. Então, as leis da mecânica quântica são várias, mas a lei da relatividade não. Então, frequência é sinal de energia, mas não é sinal de massa. Então, eu estou falando de sistemas que, se eles têm uma quebra espontânea da simetria, aquele sistema ele vai apresentar modos de vibração, vai apresentar flutuações, né, ou excitações quânticas que têm comprimento de onda tendendo a infinito, então, ou frequência tendendo a zero. Ou seja, então, o meu sistema ele pode se apresentar numa configuração bem ondulada, mas assim, uma onda muito suave. Então, uma onda com comprimento de onda infinito, quase constante. Consequência apenas da existência de um ground state que não respeita a simetria. Tá? Agora, só um minutinho só. Agora já vou te atender. Eu queria que vocês, a partir dessa, quer dizer, isso aqui eu estou dando para vocês, é um resultado. Eu queria que vocês entendessem esse resultado fisicamente, fazendo essa transformação aqui, vendo que o ground state do sistema não é invariante. Como é que vocês conseguem intuir, como é que a gente consegue fisicamente visualizar que o sistema vai apresentar modos de oscilação em comprimento de onda praticamente infinito? Então eu quero que, claro, existe uma demonstração matemática para isso. Eu queria, antes de fazer a demonstração matemática, que vocês puxassem, fizessem um esforço de abstração para entender, né, como é que, se eu estou na região, a minha configuração de mínima energia, a nossa discussão do curso de campos quânticos entra um pouco aí. A configuração de mínima energia é aquilo que seta, né, que determina o ground state, né, ela determina a estabilidade do meu sistema. O meu sistema vai apresentar flutuações em torno de uma configuração muito estável, que é a configuração de mínima energia. Se essa configuração de mínima energia deixa de ter essa simetria, essa carga, então esse meu ground state ele tem essa carga, ele não é neutro. Ele pode ser eletricamente neutro, mas ele pode não ser neutro sobre aquela carga, ele pode ter um número quântico de distribuição top. O meu ground state não é neutro, ele sente algum tipo de força, ele tem carga. Então o meu ground state está lá. E aí ele quebra essa simetria espontaneamente. Como é que eu vou ver que a partir daí, aquilo que são as flutuações quânticas, né, vai pelo menos aparecer uma que ela é devagar, quase parando. E o sistema tem uma hora que ele vai poder estar num modo de vibração que tem praticamente comprimento de onda infinito, ou seja, frequência zero. Como que a gente vê isso? A partir dessa relação. Então, isso aí é um esforço que eu queria que vocês fizessem. Vocês não vão encontrar esse livro aqui, pode dizer. Não pode procurar. Né? Eu queria que vocês pensassem. Realmente, pensem. Para depois a gente fazer o cálculo. O cálculo é fácil. Mas a gente tem que, antes de fazer o cálculo, saber por que isso aí está acontecendo. Bom, aí a gente vai se colocar. Será que o fato do fóton ter massa zero, será que o fóton é o bóson de Goldstone? Tem spin, não é bóson. Será que o fóton é bóson de Goldstone de alguém? O neutrino de baixas energias, não de neutrinos massivos, mas o neutrino de baixa energia, o neutrino do elétron, por exemplo, que tem um limite de massa que é menor do que 3, 5 elétrons-volts. O fato desse neutrino ser praticamente uma partícula de massa zero, mas de spin meio, será que ele é um férmio de Goldstone da supersimetria? Então a gente começa a se perguntar se o aparecimento de objetos de massa nula não pode indicar que esses objetos em física de partículas podem ser monos de Goldstone. E o que acontece na teoria eletrofrágil, no modelo de Salvador-Weiler, em que eu tenho objetos que tem uma quebra espontânea da simetria. A gente celebra tanto isso, a simetria SO2 próximo é quebrada espontaneamente. Mas essa quebra espontânea da simetria, ela gera bósons vetoriais massivos. Então vamos ter que entender por que se a simetria é local, esses bósons de Goldstone desaparecem. Mas se a simetria é global, esses módulos de Goldstone ficam e têm interpretação física.
As partículas de Boltzmann são partículas físicas sempre que a simetria for global. Se a simetria for global, as partículas de Boltzmann, os modos de Boltzmann, eles vão dizer que o meu sistema ele pode aparecer em configurações com comprimento de onda infinito. Agora, se houver essa simetria local, esses módulos de Boltzmann são absorvidos dentro de alguma estrutura mais complexa. São os campos de gauge, campos de Young-Mills ou o próprio fóton. É a situação que acontece nos supercondutores, né? Aparecem bósons de Boltzmann, mas o fóton do supercondutor absorve esse bóson de Boltzmann e o fóton entra num regime que cria uma nova eletrodinâmica que não é mais maxwelliana. Então é uma eletrodinâmica onde está todos os efeitos do fóton, tem uma massa e o campo magnético é expelido do supercondutor. Quer dizer, todos esses efeitos físicos, eles vêm por causa dessa situação. Então, a gente tem uma grande física, né, inclusive de materiais, que é induzida, né, que é gerada por esse tipo de mecanismo. Certo? Então, esse é um ponto muito delicado e muito amplo em várias áreas da física, seja na cosmologia, a gente pode ter esses modelos na cosmologia, na física de campos, na física de partículas, na física de matéria condensada e na física nuclear. A própria física nuclear, a gente vai ter discussão sobre o que podem ser módulos de Boltzmann. Então, a discussão que eu quis fazer na aula de hoje, nessa questão do teorema de Miller e a existência de simetria, quer dizer, isso pode ser visto de várias maneiras diferentes, né? Eu gosto de apresentar dessa forma, pensando que a simetria ela vai ter um desdobramento muito importante na teoria quântica. Porque no fundo, né, a gente faz teoria clássica muito pouco hoje em dia, né? A gente aprende mecânica clássica, mas o mundo da física praticamente é um mundo submicroscópico, né? A gente está falando de matéria condensada, mesmo a cosmologia, que é as grandes estruturas, nós hoje remetemos a discussão da cosmologia, uma discussão de partículas. Hoje em dia, a astropartícula ela está guiando, né, o desenvolvimento da própria cosmologia. A cosmologia quântica assumiu um papel muito importante. Aquela cosmologia clássica em que você ignora os fenômenos microscópicos, ela está tendendo a desaparecer. A discussão do microscópico é fundamental em cosmologia. Então, essa discussão da simetria na teoria quântica é muito importante. Então, a simetria, na teoria clássica, ela é muito simples. Ela entra como uma invariância do Lagrangiano e com grandezas conservadas. Quando a gente vai levar essa discussão, pegar o análogo quântico daquele sistema clássico, ou seja, quando eu quantizo aquele sistema clássico, a simetria no mundo quântico, ela já vai sentir uma primeira possível obstrução, que é a quebra espontânea, a existência, o estado fundamental da teoria, que na minha teoria quântica, o estado fundamental é muito importante, porque ele que é o chão da teoria quântica, nada passa abaixo dele. Então ele que segura, ele que é a estabilidade do sistema. O sistema pode estar excitado, mas ele está excitado, tudo bem, mas ele decai, ele chega no estado fundamental, daí ele não passa. Então o estado fundamental é a sustentação da teoria quântica, que dá estabilidade. Se esse estado tem simetria ou não, o sistema vai ressentir fortemente disso. Vai ter bóson de Boltzmann, vai ter bóson de Boltzmann. Se a simetria for local, os campos de gauge vão ficar massivos. Ou seja, tem uma consequência dinâmica forte. Então, eu gosto de trazer discussão para esse ponto. E aí a gente vê que essa discussão na matéria condensada, ela entra, por exemplo, nos supercondutores, nos superfluidos. Na física de partículas, ela entra nas teorias unificadas, no próprio modelo padrão, é só isso, né, praticamente. E na física nuclear também. A gente tem essa discussão de simetrias, né, dos que podem ser quebrados instantaneamente. Então, o que é importante ficar da mensagem da simetria é a existência de objetos conservados que na teoria quântica são candidatos a alteradores de carga, são candidatos a novos observados e que vão definir novos números quânticos. E numa teoria quântica, tudo que eu preciso é saber quais são todos os números quânticos que eu preciso ter para preparar um estado físico. Quer dizer, o meu estado físico é esse. É uma partícula com isso, tal isospin, tal número leptônico, tal número bariônico, tal carga elétrica. Eu preparei um estado físico.
prepara o outro estado físico. Então, essa discussão da simetria, ela é fundamental na nossa organização daquilo que é uma teoria quântica. Tá, eu vou ficar por aqui um pouquinho, 7h15 a gente retoma para eu começar a discussão do caso da simetria local. Eu seria uma outra, né, Ricardo? O que é? Não, pode falar, fala aí, que o pessoal aproveita. Não, eu ia fazer uma pergunta, você acabou colocando no plano físico, né? Tá. Conceitual, né? Mas eu ia fazer uma pergunta parecida com o que você falou agora, mas era com relação à luminescência. Você afirmou ali que a simetria, quando é despropriamente quebrada, a luminescência lá de cima some. É, os estados excitados. Mas aparentemente na sua demonstração anterior da luminescência, isso não levou em conta o que fizeram. Então se diz esse círculo, né? Isso. Então aparentemente aquela demonstração parece ser vaga, seja. Mas não, tudo bem, não. Porque eu fiz a demonstração muito intuitiva, né? Essa discussão aqui é muito importante para vocês, porque é o seguinte, quando eu digo que eu tenho os estados excitados, aqueles estados excitados são estados excitados a partir desse objeto. Então, se você lembra da mecânica, pode explicar um pouco agora, isso aqui é óbvio. Tem 20 minutos. Entende? Quando você tem, pega o oscilador harmônico, né? Quântico, normal. Quando você tem um estado fundamental, vamos pegar o oscilador harmônico bidimensional, né? O estado fundamental dele, então, níveis de energia é adaga A mais no meio H cortado O. Se você tem um estado fundamental, chama isso aqui de estado fundamental, estado de mínima energia H cortado no meio de H cortado O. É o oscilador harmônico bidimensional. Quando você tira os estados excitados, você vai aplicando esses operadores aqui. Então, agora eu tenho enquanto estou no segundo estado excitado, quer dizer, vou obtendo grandezas. Aqui, esse estado aqui tem enquanto, tem H cortado ômega, 3 meios H cortado ômega. Esse aqui vai ter adaga igual a 2, então vai ser 5 meios e assim vai. Então, quando a gente vai construindo os estados excitados, eu vou construindo os estados excitados a partir do meu estado fundamental. Quando eu pego dois estados excitados diferentes, né, pego, por exemplo, um estado excitado, vamos dizer que eu pego um estado psi, que tem uma energia que não fundamental, que seja a data dada. Quando eu aplico U aqui, eu vou aplicar U aqui, e eu vou aplicar aqui à esquerda o daga U. É crucial que para eu dizer que esse estado aqui é um estado também, é um estado linha, mas com uma excitação a partir do vácuo, é preciso que eu tenha a invariância do vácuo. Senão eu não vou poder dar uma informação, porque eu vou ter que dizer que esse objeto aqui, a daga, o daga, é um outro objeto, a daga, é uma linha daga. Então eu vou ter esse objeto aqui atuando nesse estado aqui. Então, se eu não tiver garantia de que isso aqui deixa o vácuo invariante, se isso aqui não deixar o vácuo invariante, se isso aqui levar o vácuo para um outro estado, eu não vou poder dizer que esse estado aqui é uma deformação do vácuo. Eu não vou poder dizer que esses dois estados aqui são deformação do mesmo vácuo. Então, se eu tivesse um vácuo linha, significa que quando você vai fazer física, você vai dizer o seguinte: o que é mecânica quântica? O que é uma excitação quântica? Uma excitação em relação ao vácuo que você definiu. Você precisa de um ground state. No momento que você sabe o que é um ground state, qualquer coisa que seja excitação em relação a esse ground state, você sabe que é uma excitação do teu sistema. Se você agora tem um ground state aqui, médias excitações, agora você tem um outro objeto aqui, aquilo que é uma excitação em relação a esse, não pode não ser uma excitação em relação a esse. Então, quando você tem a não invariância do vácuo, você cria como se fosse uma mistura de fases. É como se você tivesse dois vácuos e você vai dizer, a minha flutuação quântica é a flutuação em relação a qual vácuo. Você perde essa orientação. Então, você não pode dizer que os estados são degenerados. A sutileza está nesse raciocínio. Tá legal? É uma questão de entender o que é o vácuo de uma teoria quântica e o que são os estados excitados de uma teoria. A discussão está nesse ponto. Então, vamos dar 15 minutos de intervalo. 15 minutos? Não, 7, 15. 10 minutos. Tá? Tentar desenvolver algum tipo de compreensão. O que acontece
quando uma simetria se torna local. O que significa, né, uma simetria ser local? É aquilo lá, os parâmetros passam a depender das coordenadas espaço-temporais. Mas o que significa agora, né, se você tiver o teorema de Miller e quiser aplicar agora o teorema de Miller no caso da simetria ser local, o que pode acontecer? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos retomar o teorema de Miller, né? Professor, Oi, fala. quando você fala lambda infinito, esse infinito quer dizer em relação aos lambdas do sistema. Isso, exatamente, aos parâmetros típicos do sistema. Comprimento de onda muito grande significa que se o meu sistema tem comprimentos típicos de uma certa ordem, são comprimentos de onda muito maior, por exemplo, que a distância interatômica. Por exemplo, se for uma rede cristalina, significa que eu vou ter uma configuração com um comprimento de onda muito grande que absorve muitos espaços interatômicos. Tá? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que o mecanismo, né, o mecanismo de quebra espontânea da simetria, ele adquire duas visões muito diferentes se a simetria for local ou se a simetria for global. Nós, então, estávamos estudando, para entender, para caminhar nessa discussão, vamos retomar, então, o teorema de Miller na sua forma global e vamos ver o que acontece se a gente quiser manter uma simetria em caráter local. Então, vamos retomar, então, agora, este fato dos motivos. Tá?
Então, vamos dizer o seguinte, né? Simetria global. Vamos caracterizar bem uma simetria global. Uma simetria global, quando tiver a variação do campo IES do campo, vamos dizer assim, campo psi alfa, ele vai ser, vamos dizer assim, I, parâmetros, vamos dizer aqui, beta I, geradores sigma I, alfa, beta e beta. Então, isso aqui é uma transformação de simetria local, é uma transformação de simetria contínua, em forma infinitesimal. Então, esses betas aqui, constantes. Vou só rever aqui o teorema de Newton. Então, o que nós fizemos? Tínhamos que, então, o lagrangiano é invariante, né? L de φ mais Eita, delta Priori. é igual a S. Ô, cara, rapaz. E agora? Apaga a luz que eles saem. Que loucura. É igual o supermercado de Rio Bonito hoje. A gente passarinho. Não pode passarinho preto isso aqui. Muito isso aqui. Vamos lá, vamos trabalhando. Vamos esquecer o coitadinho. Então vamos lá. Então, a invariância está aqui. Então, invariância. Simetria, né? Está aqui. E aí, a consequência, nós fizemos o seguinte: delta L igual a zero. E aí nós fizemos o seguinte: dl dφ delta φ mais dl dφ ponto delta dφ ponto mais dl dφ delta dφ. Vamos colocar aqui o seguinte, né? O campo, vamos dizer o seguinte, filhinha, né? Filhinha, vou colocar assim. Filhinha é φ mais delta φ, certo? D de filhinha, tá? É D φ mais D de delta φ. Vou derivar dessa relação. Agora, delta de dφ, a gente deveria dizer D', filhinha, menos dφ. Mas as transformações que nós estamos considerando, sendo transformações do sistema interno, elas não mexem nas coordenadas, né? Nós não estamos fazendo translação, não estamos fazendo rotação, não tem transformação de coordenadas. Então isso aqui é D de filhinha menos dφ, que é então igual a D de delta φ. Então, mesmo que a transformação seja local, não importa. A variação da derivada de um campo é a derivada da variação do campo. Então, aqui permanece verdadeiro que isso aqui é ddt de delta φ. Isso eu estava querendo dizer. Ele podia pensar, será que a variação da derivada é a derivada da variação? Agora que o delta φ, que o parâmetro θ aqui depende de d e de x, mas é só usar a definição, né? Isso aqui é a variação do campo, retirando a derivada. Então, a derivada, então estou pegando a derivada do campo, estou pegando essa relação invariante. E essa relação aqui é a variação da derivada, não é a derivada da variação. Então, essas duas relações aqui mostram que derivar em relação, isso aqui é o d de delta φ igual ao delta φ, d de delta φ é igual ao delta de dφ. Então, a derivada e a variação comutam sem problema, sem problema nenhum. Bom, muito bem, então a gente pode manter, que aqui antes essa coisa era constante, então
era muito óbvio, né? Então vamos colocar. Então isso aqui fica a variação da derivada é a derivada da variação. Então tá, então isso aqui a gente pode arrumar. E aí o que nós fizemos? O que era crucial era entrar agora com esse delta φ aqui. Então aqui nós usamos a equação de Euler-Lagrange. Então quando a gente substitui isso aqui, vamos dar agora dl dφ. Então, dl dφ ficou ddt de dl dφ ponto delta φ. Primeiro termo. Mais ddi, usando as equações de Euler-Lagrange, de di de φ delta φ. Então isso aqui é o primeiro termo. Isso aqui é o dl dφ delta φ. Substituímos aqui pelas equações de Euler-Lagrange. E aqui vamos para o nosso termo. Mais dl dφ ponto delta dt delta φ mais dl dφ vai. Isso agora a gente está falando. E olha só, esse, então tá legal. Então, nós fizemos isso aqui. Então, observe o seguinte: esse termo aqui, então, vamos colocar agora a seguinte coisa. Então, tá feito isso aqui. Vamos explicitar o parâmetro aqui. Então, esse delta φ aqui, né, como nós vimos ali, e delta I, sigma I, φ. Então, esse aqui é o delta φ, está em todos os lugares. Aqui tem I, delta I, sigma I, estou colocando sem explicitar de forma matricial. Aqui, nós temos DDT de tudo. Isso aqui é realmente o DDT. Então, isso aqui é DDT de I, delta I, sigma I, de φ. É que eu esqueci de escrever, é DI e delta φ, que é a mesma coisa. Então, isso aqui é DI, I, delta I, sigma I, muito bem. Então, olha só. Aqui, antes, o que nós tínhamos? Nós pegávamos antes o θi é constante. θi sendo constante, esse θi, essa derivada, ela passa direto. Quer dizer, esse termo aqui e esse termo aqui se juntam numa derivada só, porque esse θi é constante, ele sai daqui. Então, quando ele sai daqui, ele fatora. Em todos os termos, eu fatoro o θi, e aí eu vou ter ddt disso vezes isso, mais isso, vezes ddt. Então, no caso, aqui vai ficar a distinção. Quer dizer, quando o θi é global, o parâmetro θi é global, você não depende nem de t nem de x, essa equação toda se junta, eu posso fatorar aqui um θi, e aí eu ganho θi, ddt de dl df ponto sigma I posso até fatorar um I aqui se quiser, não importa, né? Mas esse termo aqui, ddt disso vezes isso, mais isso vezes ddt disso. Sigma também é constante, não importa. E depois vai aparecer um termo aqui que vai ser di dl di ponto sigma I φ. Isso aqui é igual a zero. Então, essa aqui é a corrente que é conservada no caso global. Essa aqui é a nossa lei de conservação global. Eu tiro esse ρi aqui e tiro esse J aqui. Então, no caso global. No caso global, então vamos continuar ainda
caso global. Então, a gente tira o I e JI assim, ligados por duas leis de conservação. Olha aqui. Agora vamos fazer se θi é local. Vamos dar agora a margem de θi, os parâmetros dependerem de x, θi local. Então, em princípio, pode depender de t de x. Então, esse termo aqui tem esse termo aqui, essa derivada vai bater aqui, vai se juntar. O problema vai dar aqui. Esse termo aqui vai dar dois termos, vai dar esse θi, vai ter um termo que vai dar a derivada do θi vezes isso. Então eu vou ter, e o outro termo vai ser essa derivada atuando aqui. Então esse termo está pronto, esse termo está livre de derivada. Esse θ aqui, quando eu abrir essa derivada, eu posso jogar essa derivada aqui e aqui. Vamos prestar só atenção, que aí a gente resolve um minuto. Todo mundo acha que deve ter vídeo. Quando eu derivar esse θ aí, eu vou gerar um termo aqui que vai ser I. Vamos pegar primeiro as contribuições que vem só do fato de θ depender agora de dx também. Essa contribuição que vai ter essa derivada no θ e essa derivada, esse gradiente atuando no θ. Então nós vamos ter, primeiro termo, vamos gerar assim, ó, I ddt de θi, e aí vai ter o termo dl desse ponto sigma i φ. Que é isso que está aqui. Olha que eu vou lá. dl desse ponto sigma i φ. Depois eu vou ter esse termo que vai contribuir aqui, mais I. Vamos colocar aqui, isso aqui assim. As contribuições que vem agora do fato do parâmetro ter ficado local. O I já está fatorado, então nós vamos ter aqui gradiente de θi. Vai ter dl de di φ sigma i φ. Mas agora, e agora o que vai aparecer? Vai aparecer agora é o termo que deixa o θ sair daqui. Então eu peguei a derivada do θ e aí o outro termo é essa derivada atuando aqui. E o outro termo é essa derivada atuando aqui. Então, quando eu tiver fatorado esse θi aqui, aí, como eu já levei em conta as derivadas do θ, eu agora posso liberar os θs da derivada e vou recair na coisa antiga. Então eu vou ter um termo agora que vai ser mais i θi. E aqui eu vou ter justamente ddt do ρi mais a divergência do ji. Isso aqui agora é que vai ser zero. Então, isso aqui é o caso global. Ó. Então, isso aqui é o caso global. É a conservação da atenção. Isso aqui é a conservação presente, ou então é a conservação ditada pela simetria global. Agora, aqui, pode observar, esse termo aqui eu posso explicitar ele, posso apagar isso aqui, né? Posso explicitar esse termo aqui da seguinte maneira. Esse termo vai ficar I ddt θi vezes o ρi. Esse aqui é o próprio ρ.
esse termo aqui vai ficar mais I, θ, mais I, gradiente de θi, escalar do JI. Então, se eu quiser, então o que nós obtivemos agora é isso, ΔL ΔL agora então assumiu duas partes. Assumiu essa parte aqui que é I, ΔI, muito bem. Então, esse termo aqui antes, né? No caso global, esse termo aqui agora, então a gente pode até juntar, né? Juntar tudo isso aqui. O que a gente tinha era o seguinte, tá certo? Esse ΔL, então isso aqui era a conservação global, como nós já colocamos. No caso global, isso aqui era zero. Se a simetria fosse, no caso da simetria global, isso aqui era zero. Mas agora, devido ao parâmetros agora dependerem de t, eu não posso mais dizer que isso aqui não é necessariamente zero. É diferente de zero em geral. Isso aqui é diferente de zero em geral. E isso aqui era zero. Caso global. Então, essa lei de conservação aqui, quer dizer, se essa corrente aqui, se eu quiser manter essa lei de conservação aqui, eu quero manter essa, vou mudar o seguinte, lei de conservação proveniente do caso global. Lei de conservação derivada da simetria global. Tá aí. Então, vamos dizer que isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Agora, esse termo é diferente de zero. Esse termo aqui é diferente de zero também, em geral. Então, a gente, claro, eu vou perder invariância. ΔL é diferente de zero. Então, se a simetria global, se uma transformação era uma simetria no caso global, agora no caso local, a simetria é perdida. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, se
Certo? Então, a questão é como então, o que se poderia fazer, né? Então, como se poderia proceder, então, como Então, a situação que a gente está se colocando é uma situação que pode ter um caráter, pode ter um caráter meramente formal. O que me interessa é que a simetria, que era global, agora passa local. Será que eu tenho algum tipo de exemplo, alguma coisa que me dê essa motivação para que eu leve uma simetria, mantenha uma simetria local a partir de uma simetria global, ou isso é um mero exercício formal, uma mera questão de ver o que acontece nesse caso, sem consequência física, né? Pergunta que a gente se faz. Então, a gente sabe que existem sistemas, né? Já tem comprovação, em que nós temos simetrias locais importantes. O exemplo mais típico é o caso do eletromagnético. As equações de Maxwell, como nós sabemos, elas têm a presença, né, de uma simetria local, que é uma simetria de gauge, uma simetria de calibre, né, nos potenciais, como a gente já falou aqui, como isso aí já foi visto nos cursos de elétrica. E o que a gente observa aqui, de uma forma interessante, é o seguinte: os termos ameaçadores, né, a ameaça está vindo nos seguintes termos, né?
Certo? Então nós temos esse termo aqui, que é a derivada de escalares, função escalares. E esse termo aqui, que é o gradiente de uma função escalar. Então, a presença, né, os termos indesejáveis são esses termos aí. Agora, nós já sabemos, lá do eletromagnetismo, que a presença da derivada temporal de uma função escalar, de um conjunto de funções escalares, e de gradientes de funções também escalares, elas aparecem, elas são características das transformações de Gauge no campo eletromagnético. Agora, só para relembrar, né? Só para efeito, né? Esse termo aqui. DDT é uma função real. Depois não bota o cada DDT é uma função real. Então, no eletromagnetismo, né? Na eletrodinâmica, no eletromagnetismo, né? A derivada temporal de uma função escalar, ela é típica dessa transformação aqui, o potencial de Gauge, né? O potencial, vamos dizer assim, que a gente chama de potencial filhinho, é igual a V mais PDT de tempo. Vou dar os dois gradientes de tempo, né? Essas duas gradientes aqui, e a linha é o A menos o gradiente de tempo. Nós sabemos que se nós tivermos um campo elétrico menos gradiente de filhinha menos e a linha DT, então isso aqui vai produzir menos isso, mais isso, mais isso. Então isso aqui vai me dar, isso aqui é igual a gradiente de φ menos gradiente de φ menos dA dt, que é o E. E o belinha menos rotacional de A', que é rotacional de A, que é B. Então, o que a gente sabe é que esse termo delta TI, delta T, delta I, eu poderia pensar o seguinte: esse termo de delta T, de delta derivada de escalar, eu posso imaginar que isso aqui é a variação do campo. Eu posso identificar, eu posso pensar, esse cara aqui, ele pode ser a variação do potencial escalar associado ao campo eletromagnético. E o gradiente desse mesmo escalar, eu posso associar a variação do meu potencial vetor. Seguimos. Então, isso está dizendo o seguinte: olha só, se eu quiser que a simetria local seja uma simetria, eu teria que dar conta desse termo aqui. Isso teria que ser engolido, teria que ser cancelado por alguma contribuição. E esse termo aqui deveria ser cancelado por alguma outra contribuição. Quem sabe, na expressão do delta L, que não é zero agora por causa desses dois termos, eu pudesse ter alguma coisa a mais em L que me gerasse um termo que me cancelasse isso e um termo que me cancelasse isso. Então, o que a gente vê é o seguinte: o campo, se eu quero promover uma simetria global a status de uma simetria local, eu entendo que talvez eu possa fazer isso. Mas aí eu tenho que enriquecer o meu sistema. O meu sistema físico, ele, além de conter todos os campos
estão presentes com a simetria global, eu deveria trazer para o sistema, introduzir na descrição do sistema um par de potenciais, de novos campos, um escalar e um vetor, que pudessem simular aquilo que acontece com o campo eletromagnético. Quer dizer, se eu trago esses caras para o sistema, então eu enriqueço o meu sistema. Então, quer dizer, no momento que eu quero transformar uma simetria global numa simetria local, eu não posso fazer isso às custas unicamente dos campos que já descrevem o meu sistema. É como se, lembrando sempre dentro dessa nossa filosofia, de que os campos são coordenadas generalizadas de um sistema contínuo, isso significaria que quando esse sistema contínuo vai apresentar uma simetria local, eu tenho que trazer novas coordenadas, agregar novas coordenadas na descrição do sistema, que seriam campos do tipo φA, cujas leis de transformação eu baseio aqui no eletromagnetismo. O eletromagnetismo, derivada temporal de um escalar e gradiente de um escalar, são exatamente as variações de calibre, as variações de gauge dos potenciais eletromagnéticos. Eu sei disso do eletromagnetismo. Então, está me indicando que para eu ter uma simetria local, possivelmente uma atitude que eu podia, ter um procedimento que eu poderia implementar, seria pegar o meu lagrangiano global, no caso global, e levar um novo lagrangiano, que vai ser o lagrangiano global, onde nós fizemos tudo, e introduzir um termo que seria φ, I, ou I, menos JI, JI. Por quê? Quando eu fizesse, por exemplo, essa transformação aqui em φ, eu ia gerar aqui, então eu deveria colocar aqui um menos, aí eu ia gerar um delta φ, que ia produzir um menos DDT desse cara, e no outro termo, que é um delta φ, né, que eu tenho gradiente, né, do θ escalar J, eu geraria o ΔA, seria menos esse gradiente, que cancelaria. Então, parece, tudo indica que se eu introduzisse esse potencial acoplado com a densidade de carga conservada, e esse potencial acoplado com a corrente ligada a essa densidade de carga, aí quando eu fizesse o ΔL disso aqui, eu ia produzir aqueles dois termos com DDT de θI e gradiente de θI, de uma tal forma que, quando eu fizesse a variação disso, eu ia produzir o menos DDT que ia cancelar o mais DDT que vem daqui. E quando eu fizesse a variação desse, eu ia produzir o menos gradiente de φ que ia matar o gradiente de φ que vem daqui. Então, só estou indicando uma pista para vocês. A gente vai trabalhar em cima disso com mais detalhes na próxima semana. Mas o que está aparecendo para nós é que a indicação de que quando eu quero fazer uma simetria global ficar local, uma possível maneira vai ser trazer uma família de potenciais, do tipo potenciais eletromagnéticos, e no lagrangiano acoplar a parte escalar com a densidade de carga e a parte vetorial com a densidade de corrente. Isso aqui, se todo mundo está lembrado dos eletromagnetismo, isso aqui é exatamente o acoplamento mínimo entre cargas e correntes com os potenciais eletromagnéticos. Então, isso aqui é como se fosse aquele termo, né? O I menos J escalará. A energia magnética, a densidade de energia magnética associada à interação entre um potencial e uma corrente, é o que está a lei de Ohm, né? E aqui a densidade de energia eletrostática associada a cargas com presença de um potencial. Então, o que a gente está entendendo é que a lição da simetria global
e a sua transformação em assimetria local é que novos campos têm que ser chamados. Então, ao fazer a transição da simetria global para a simetria local, uma possível ideia é introduzir potenciais do tipo potenciais eletromagnéticos acoplados ao sistema. Então, a ideia que a gente vai ter, quer dizer, vamos dizer assim, eu poderia fazer isso na ideia, tá? Isso é procedimento, sei lá. Então vamos dizer assim, a provocação, sei lá o que é isso. Ideia, eu acho que isso é muito bom essa ideia, motivação, tá bom? Essa motivação. Então, a motivação, não estou motivando, eu estou. Solução, possível solução. Vou colocar nessa forma. Uma possível solução para que a simetria global externa possa ser evitada.
no nosso próximo encontro, a gente vai desenvolver melhor essa questão. Mas a base da ideia é essa. Então eu preciso trazer uma nova física. Então, passar de uma simetria global para uma simetria local não é simplesmente realizar um devaneio matemático ou uma prescrição meramente formal. Eu quero ver como é que fica. Não, eu mexo na física. Eu tenho que trazer novos campos, é uma proposta, trazer novos campos. Esses campos são trazidos, mas eles interagem com os campos que já existiam previamente. Lembre-se que esse trocinho, esse ruí aqui, né, é DL, D, ponto, I. Então, essa grandeza aqui depende dos campos prévios do sistema. Então, eu vou trazer o campo tipo eletromagnético, esses novos campos aqui vão interagir com os campos do modelo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu estou introduzindo uma nova física. Estou criando uma nova interação que o meu sistema antes não percebia. O fato da simetria ser global deixava o sistema fechado para uma série de possíveis interações que ele possa ter. Quando a gente abre a simetria para ela ficar local, eu vejo que o meu sistema pode receber novos campos e esses campos vão se acoplar com os campos que estavam antes presentes, para dar essas densidades de energia aqui no Lagrange geral. Então, quando eu faço uma prescrição de uma simetria global ficar local, eu estou mexendo na energia do sistema, estou introduzindo novas coordenadas e estou criando novas interações. Então, tem toda uma física que sai daí. Então, passar simetria global para simetria local é um procedimento extremamente rico. Então, esse procedimento é o procedimento que vem sendo usado constantemente, sistematicamente, para descrever as interações fundamentais. A gente segue esse procedimento para descrever o eletromagnetismo, a gente segue esse procedimento para descrever o eletromagnetismo unificado das interações fracas, na teoria eletrofraca. A gente segue esse procedimento para descrever as interações fortes na PCD. E a gente pode usar esse mesmo procedimento para descrever as interações gravitacionais. Então, essa discussão da simetria é uma discussão decisiva, né, na nossa marcha de tentar sistematizar, né, quer dizer, procurar uma descrição sistemática das interações fundamentais. Então, é a discussão da simetria que está em jogo. E aí o que eu estou colocando para vocês, né, é que eu não gosto muito de colocar coisa, bota simetria de fase, bota campo, cria derivada covariante e depois escreve o Lagrangiano. Eu acho que estava muito, aí sim, fica muito artificial. Eu quero fazer isso. Aqui a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente está vendo que necessariamente o campo de Bethe tem que aparecer. Aquilo que a gente vai chamar de campo de Bethe vai aparecer e ele entra já acoplado de uma certa maneira com os campos previamente presentes no sistema. Aí agora a questão é, será que esse acoplamento, da maneira que eu coloco ali, isso vai ter uma repercussão em termos de derivada covariante? Então vamos tentar fazer o tratamento oposto. Vamos tentar sair da física para chegar na geometria. Normalmente o que se faz cria-se uma derivada covariante, que é uma conexão, blá blá blá, e aí você chega numa física depois. Estou tentando ser o mais intuitivo possível. A gente vai tentar sair do procedimento físico e tentar chegar a. Então tudo isso pode ser organizado numa estrutura geométrica que é essa aqui. Mas a geometria é apenas uma maneira de eu encaminhar as coisas, mas não é isso que está decidindo a física do sistema. Está decidindo a física do sistema é a existência de uma simetria, a existência de leis de conservação e a discussão para não ter na aula que vem. Mas tudo bem, cara, tu falou isso, enganou a gente aí, que botou novos campos, fez uma nova fila, mas por que tu quer simetria local? Por quê? Por que ela não pode ficar global o tempo todo? De uma certa maneira, né, eu ainda tenho que responder essa pergunta mais provocativa. O que eu ganho ou o que eu perco não fazendo uma simetria ficar local?
tem física associada a uma simetria local. O que está em jogo quando uma simetria fica local? Começa com ela global. As simetrias boas da natureza, as simetrias realmente físicas da natureza, elas são globais ou são locais? Né? O que a gente conhece que dá certo mesmo? Eletromagnetismo. Simetria local. O que a gente conhece que dá certo mesmo? Interação eletrofrágil. Simetria local. O que a gente conhece que dá certo mesmo em termos de física nuclear? PCD. Simetria local. O que a gente conhece que dá certo para descrever a lei de Newton? A lei de Newton é só uma visão muito terrena, né? De algo que é muito mais complexo, que é a interação gravitacional, que até hoje a gente não entendeu completamente. Mas ela também tem uma simetria local por trás dela. Quais são as boas simetrias globais da natureza? O que é uma simetria global? Quais são as boas? O que a gente tem assim? Que soneto eu posso escrever uma bela simetria global? O que é simetria global para a gente? Boas simetrias globais que a gente tem, que, assim, que mudaram a nossa vida. Né? Quem mudou a nossa vida foi o eletromagnetismo. Quem mudou a nossa vida foram as interações fracas. Quem mudou, né, a nossa vida, né, criou até a Guerra Fria, foi a interação nuclear. Quem mudou a nossa vida e está mudando a interação gravitacional, tudo isso é simetria local. Onde é que eu posso dizer, tudo bem, a gente faz tanta coisa global, quais são os bons exemplos de simetria global que a gente tem na física? Então vamos discutir isso na aula que vem. Na aula que vem nós vamos saber simetria global versus simetria local. O que é bom de um, o que é bom de outro. O que eu perco fazendo um, o que eu ganho fazendo o outro. Mas assim, a gente tem que ter um discurso forte sobre isso. Antes, os cálculos estão encaminhados, mas agora a gente tem a parte mais delicada, que é a motivação física. Então, fisicamente, o que significa? Tudo bem, carinha, faz ficar local, faz o que você quiser, mas bate uma bola baixa agora. Diz para mim o que isso significa em termos físicos. Tem medida? Eu estou falando com vocês, né? Pensem naquilo que a gente tem de importante em física e procurem, tentem já fazer isso aí, né? Buscar na cabeça de vocês, com tudo que vocês já sabem de física, e nos livros, e nos artigos, na rede, tentem procurar bons exemplos de simetrias locais e bons exemplos de simetrias globais. Bons exemplos de simetria locais, eu já dei 4 para vocês, que são as 4 interações fundamentais. Mas não para aí não, tem mais coisas. Local. Então parece que tudo que é bom está na simetria local. Né? O que isso tem a ver com a localidade em física também? O fato da simetria ser local, de eu ter uma simetria local, será que isso tem a ver com o fato das medidas em física serem locais? Né? O que significa um parâmetro global? O que significa quando eu transformo um campo aqui, eu transformo simultaneamente, da mesma forma, ele em todos os pontos do espaço? O que está em jogo nesse momento? Será que isso é uma atitude física compatível com a relatividade? Ou será que o mais certo é, se eu transformo o campo aqui de uma forma, essa informação tem que viajar até outro ponto, quando o carinha de lá for transformar, o campo naquele instante que for transformado aqui, isso aqui já mudou. Será que isso é mais físico do que congelar o espaço e dizer, transforma-se todo mundo junto ao mesmo tempo? Essa simultaneidade, será que ela é saudável? Física? Frente à relatividade? Então, vamos discutir o que é uma transformação local, o que é uma transformação global. Porque, da maneira que eu apresentei a vocês, parece que é muito natural ser global. Que é eu tiro um monte de coisa, cartas, mecânica quântica, e aí local parece louquice, parece frescura. Vamos fazer a coisa ficar local só para ficar mais complicado. Já que é global, vamos fazer ficar local. Aí parece que eu deslegitimo a simetria local, ela entra como um afresco, um acessório, mas o quente é a simetria global. Será que não é o contrário? Vamos pensar. Então, a gente tem uma semana aí, feriado, sábado, domingo, para esquecer tudo isso. E aí a gente se revê, lembrando dessa alteração. O cara chegou.